Hoje eu quero esclarecer algo que realmente tem me incomodado, debatido na internet e em círculos religiosos, que é o arrebatamento da igreja e se realmente existe um arrebatamento. E será que é só outra palavra para a segunda vinda? E há apenas como alguém que estudou a palavra a vida toda, e eu não falo grego antigo, mas com certeza consigo ler e traduzir. E eu moro com alguém que estuda hebraico, ele estudou isso por anos. E eu vou te dizer agora, antes mesmo de começarmos, que o arrebatamento da igreja é bíblico. Haverá um arrebatamento da igreja e há uma segunda vinda quando Jesus vai voltar, e são dois eventos separados. E como você pode ver no gráfico, né, o arrebatamento é quando Jesus vem buscar a igreja. E então, 7 anos depois, a segunda vinda é quando ele volta para estabelecer seu reino com a igreja. Então haverá um período de 7 anos em que estaremos no céu, com ele nos preparando para que possamos voltar e lutar aquela batalha final com ele, onde ele põe fim ao anticristo na terra. Então, vamos passar por isso de forma metódica por um tempinho hoje. Como eu disse, tem muito mais no livro. O paraíso de Deus que eu simplesmente não posso te dar hoje, porque se eu te desse tudo hoje que eu tenho para te dar hoje, nós não teríamos um jantar de confraternização depois do culto, nós teríamos um lanche da madrugada. Então vamos começar com esta declaração aqui de Filipenses 3:20. Diz assim: Pois a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo humilde, para que seja conforme o seu corpo glorioso. Precisamos entender que quando Jesus voltar para nós no arrebatamento da igreja, e sim, é verdade, a palavra arrebatamento não está na Bíblia, mas também não está a palavra automóvel. E tenho certeza de que você vai sair e comprar o seu automóvel. Deixe-me te dizer isso. Ele realmente existe. Embora às vezes você possa achar que não existe, principalmente quando ele não quer pegar. Mas só porque uma palavra não está na Bíblia não significa que o conceito não esteja na Bíblia. A palavra trindade não está na Bíblia. Isso não quer dizer que Pai, Filho e Espírito Santo não sejam um só. O conceito permanece. E a palavra arrebatamento vem de uma palavra latina, rapero, que está na Bíblia Vulgata, que era usada na Idade Média. Significa que essa palavra, a palavra grega original, é harpazo, e a palavra realmente significa, se fosse traduzida corretamente para o inglês, significa ser levado, arrebatado, tirado. Então Jesus vai voltar para nós e ele vai nos arrebatar, nos tirar daqui, ele vai nos levar para o céu. E isso é chamado de arrebatamento, como o termo que usamos agora em 2 Coríntios 4:14, que diz: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Agora, aqui está a questão: quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? O Pai. Então, o Pai é quem vai nos ressuscitar dentre os mortos. A Escritura nos diz que nossos corpos mortais se tornarão imortais, que nossos corpos mortos serão ressuscitados. Agora, também sabemos que, para entender isso, você precisa compreender a realidade de que somos um ser de três partes e que nem sempre todas as nossas três partes permanecem juntas. E então vai chegar um momento em que seu corpo, se Jesus não voltar em breve, vai chegar um momento em que seu corpo realmente vai morrer. Porque Jesus Cristo vai voltar para os mortos. Em Cristo, eles serão ressuscitados. E isso se refere ao seu corpo, mas o seu espírito e a sua alma nunca morrerão. Quando você nasceu de novo, no dia em que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, foi aí que sua vida eterna começou. E isso está falando do seu espírito, cara, do verdadeiro você. Meu espírito sou eu, então eu já estou vivendo minha vida eterna. Em algum momento, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja.
E se eu ainda estiver vivo quando ele voltar, então meu corpo vivo será arrebatado para o ar. Se meu corpo morrer antes de ele voltar, meu corpo morto será arrebatado para o ar. Mas de qualquer forma, de acordo com as Escrituras, seremos transformados num momento. Num piscar de olhos, essa Escritura fala sobre o piscar de olhos. Isso não está falando sobre a velocidade com que você vai para o espaço. Está falando sobre o momento em que você é arrebatado. E nós estaremos todos juntos. E o corpo de Cristo estará junto. Pela primeira vez na história, todos os crentes nascidos de novo estarão juntos, lá no ar. Uma vez que sejamos arrebatados, porque não seremos arrebatados ao mesmo tempo. A Bíblia afirma que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos. Mas não informa quanto tempo isso levará. Pode ser um instante ou algum tempo. Não nos é dito, mas sabemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados e estaremos no ar. E uma vez que estivermos no ar, uau! Num momento, num piscar de olhos, a corrupção desaparece, nós assumimos a incorrupção, a mortalidade desaparece, nós assumimos a imortalidade. E como a escritura que acabamos de ler diz, nós nos tornamos como ele é, recebemos um corpo como o corpo dele. Agora vamos ler essa escritura só para que você saiba e para que as pessoas assistindo online saibam que isso realmente está na Bíblia. Outro dia, um senhor me escreveu, e já recebi várias cartas dizendo: esse conceito de arrebatamento que você ensina nem está na Bíblia. Onde diz que seremos arrebatados nos ares? Obviamente, esse cara precisa de uma Bíblia para ler, então vamos dar uma olhada rapidamente na Escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Mas não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele os que dormem em Jesus. Agora, sobre o que isso está falando exatamente aí? Que Deus trará com ele os que dormem em Jesus? Lembre-se, há alguns instantes eu disse, nós somos um ser de três partes. Quando nosso corpo morre, então nosso corpo vai para a terra, seja em uma urna, em um caixão, ou as cinzas são espalhadas, mas nosso corpo morre, porém nosso espírito vai estar com o Senhor. A Bíblia até nos diz que os anjos nos escoltam até a presença do Senhor. Paulo nos diz que estar ausente do corpo é estar presente com o Senhor. O que isso significa? Isso significa que há um momento na terra, antes de Jesus voltar, em que pode haver uma separação entre você e seu corpo. Agora você está vivendo para sempre, você tem a vida eterna. Sua vida eterna começou novamente quando você recebeu Jesus. A morte não está no futuro do seu espírito, mas sim no passado, como disse Paulo. Ele disse: meu velho homem, minha velha natureza, meu velho espírito foi crucificado com Cristo. Mas, Paulo, você e eu, nossos espíritos nunca morrerão, mas nosso corpo vai para o chão. Agora, quando Jesus voltar, está escrito aqui que Deus enviará com ele aqueles que dormem em Jesus. Isso significa que quando Jesus aparecer no céu, o Senhor estará com ele. Todas as pessoas em espírito, em seus corpos espirituais, que foram separadas de seus corpos físicos e que são cristãs. Então, quero dizer, isso não é bom, viu? Muitas pessoas pensam que quando Jesus voltar será só Jesus. Não, será Jesus. E sua esposa, e seu marido, e seu avô, e sua avó, e seus filhos. Todos os crentes nascidos de novo que já partiram estarão com ele. Seus corpos podem estar mortos, mas eles vivem. Uau, isso é bom. E quando a Bíblia fala sobre dormir em Jesus, essa é uma expressão que eles usavam na época de Jesus. É como quando dizemos que alguém faleceu. Bem, o que queremos dizer? É uma forma gentil de dizer que o corpo morreu, que a pessoa faleceu. Bem, naquela época eles diziam que dormiam em Jesus, que estavam dormindo, certo? Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com ele aqueles que dormem em Jesus. Pois isto vos dizemos pela palavra do Senhor: nós, os que estivermos vivos e permanecermos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem.
pois o próprio Senhor descerá do céu com um brado, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo, é disso que está falando, seus corpos ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, e se o Senhor voltasse hoje, você estaria vivo e permanecendo aqui na terra. E seu corpo, sua alma e seu espírito serão arrebatados. Então nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolem-se uns aos outros com estas palavras. Agora vamos colocar o gráfico número 1 de volta por um momento. Precisamos entender que quando Jesus vier no arrebatamento, ele virá para a igreja, ele virá buscar a igreja, e ele não toca o solo da terra. Não diz que ele volta à terra e estabelece seu reino. Agora veja, essa é a questão na segunda vinda. Vamos ver isso em alguns instantes. Que quando Jesus voltar na segunda vinda com seu exército, que somos nós e os anjos, o que vai acontecer é que ele vai descer e cumprir a profecia, e ele vai descer no Monte das Oliveiras. Muitos de vocês já estiveram conosco em Israel e alguns foram sozinhos. Lembram do Monte das Oliveiras? Só para refrescar a memória. Foi ali que o carro atingiu Loreta enquanto descíamos o Monte das Oliveiras e perdeu o retrovisor. Isso é outra história. Ok, mas Jesus, Loreta, você já parou para pensar que talvez Jesus vá descer exatamente onde você foi atingida por aquele carro? É possível, porque ali é o Monte das Oliveiras, com certeza. Então precisamos saber que pode chegar um momento em que talvez digamos, e a Bíblia não diz exatamente dessa forma, mas é assim que gosto de pensar sobre isso. Quando somos salvos, nosso espírito nasce de novo, mas nosso corpo não. Quero dizer, é só olhar para alguém sentado perto de você e dá para ver claramente que o corpo dela não nasceu de novo. Você sabe, eles ainda não têm o corpo ressuscitado, certo? Mas quando formos arrebatados e formos transformados e nos tornarmos como Ele, pode-se dizer que aí estaremos completamente nascidos de novo. Nesse momento, não apenas nosso espírito, cara, mas teremos um corpo ressuscitado como Jesus. Uau! Essa escritura de 1 Coríntios 15:52 diz que num momento, num piscar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis, e nós seremos transformados, pois este corpo corruptível precisa se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal precisa se revestir da imortalidade. Isso vai ser tão bom, nós seremos glorificados, teremos um corpo glorificado. Não teremos mais um corpo de carne e sangue nesse momento, mas teremos um corpo de carne e ossos, como Jesus. E teremos algo diferente em nossas veias agora. Pessoalmente, eu acredito que nossas veias estarão cheias da glória de Deus. Uau, agora. 1 João 3:2 diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Uau! Seremos semelhantes a ele. Não é maravilhoso? Pois o veremos como ele é agora. O que acontece nesse momento? Então Jesus volta e ele arrebata a igreja, e quando ele nos arrebata, nesse momento nós ressuscitamos. Corpos glorificados como o dele. Não somos mais apenas humanos terrenos com corpos mortais, somos imortais. E nesse momento, a Bíblia nos diz que basicamente três coisas vão acontecer. A primeira coisa que vai acontecer é que, quando formos levados para o céu, teremos o tribunal de Cristo. Agora, o tribunal de Cristo não é para julgar a sua salvação. Você já nasceu de novo, tem seu corpo ressuscitado e viverá para sempre. Isso não serve para julgar se você renasceu ou não, mas é para te dar recompensas pelo que você fez na carne, na terra. Agora, Paulo disse isso duas vezes, ele escreveu isso em duas cartas diferentes para duas igrejas diferentes. Ele disse: todos nós, incluindo ele mesmo, ele disse,
todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo e seremos julgados pelo que fizemos. Agora, alguém pode dizer, bem, eu pensei que quando fui salvo, fui feito justo e todo o meu pecado foi lavado. E isso é verdade. Quando você nasceu de novo, você foi feito justo e todo o seu pecado foi lavado. Não é mais que você é justo, você tem a justiça de Cristo, você tem a justiça de Deus em Cristo Jesus, você foi feito justo. É um presente para você, mas você não será julgado no tribunal de Cristo pela sua justiça, você será julgado pela sua santidade. E santidade e justiça são duas coisas diferentes. Justiça é o que você se tornou, é um presente de Deus. É o presente de Deus para você. Você foi feito justo. Santidade é o seu presente para Deus. E isso se baseia na sua obediência e no que você fez agora. Você não estará nesse julgamento, de acordo com as Escrituras, você não será condenado pelo que fez de errado, mas será recompensado pelo que fez de certo. E alguém pode dizer, poxa, eu não quero nenhuma recompensa. Mas quer sim? Se o Senhor Jesus preparou algo para você e Ele te conhece melhor do que você mesmo. Se Ele preparou algo para você, pode confiar em mim, você vai querer. E é isso que Ele fez, Ele está preparando algo para cada um de nós como recompensa. Então, sim, nós somos salvos, nascidos de novo e feitos justos. E isso significa que quando a trombeta soar, nós vamos tudo certo. No entanto, quando chegarmos lá, Gary Stearman gosta de chamar isso de nossa entrevista de saída. Quando chegarmos lá, então haverá coroas. A Bíblia fala sobre isso em vários lugares. No livro que citei, O Paraíso de Deus, acredito que há várias páginas em que as Escrituras tratam desse assunto. As recompensas que estarão disponíveis para nós são incríveis. Então, a primeira coisa que vai acontecer é que teremos o tribunal de Cristo. Agora, a próxima coisa que vai acontecer será as bodas do Cordeiro. E a terceira coisa que está acontecendo, enquanto as duas primeiras acontecem, é a grande tribulação aqui na terra. Três coisas acontecendo. Na terra, grande tribulação. No céu, onde estamos. Vai haver o tribunal de Cristo, depois as bodas do Cordeiro e o tribunal de Cristo. Está preparando a noiva para o casamento, adornando a noiva. Agora, vamos dar uma olhada em outras escrituras aqui. 1 Tessalonicenses 5, 9, porque Deus não nos destinou para a ira. Agora você vai encontrar no Novo Testamento, quando fala sobre a ira de Deus que há de vir. Está falando sobre a grande tribulação, os 7 anos aqui na terra, onde Jesus derrama a sua ira. Agora, muitas pessoas pensam que todos os problemas na terra durante esses 7 anos são causados pelo anticristo, pelos soldados e tudo mais. Sim, eles tentarão assumir o controle e farão coisas bem estranhas. Mas o julgamento sobre a terra é que, depois que a igreja for retirada, aquilo que restringe terá sido tirado, então tudo o que resta são aqueles que rejeitaram. Jesus derrama, leia o livro do Apocalipse, Jesus derrama sua ira sobre a terra. Não vai ser um bom lugar para se estar. Muitas pessoas dizem, olha, se o arrebatamento acontecer e eu ver que vocês todos sumiram, então vou saber que o que você estava me dizendo é verdade. E aí eu vou acreditar. Bem, isso pode ser verdade, então eles vão acreditar. Mas a era da igreja termina no arrebatamento, é quando a era da graça acaba. E todos que ficarem na terra após o arrebatamento vão estar vivendo debaixo da lei. O Espírito Santo continuará aqui, pois ainda haverá pessoas sendo atraídas para Jesus. Vai haver muita pregação durante esses 7 anos, vão ser 144 mil evangelistas judeus, 12 mil de cada tribo. A Bíblia nos diz que depois de 1.260 dias, 3 anos e meio, o anticristo vai tentar se colocar como Deus no templo em Jerusalém. Quero dizer, vai acontecer muita coisa estranha,
Mas vai ter gente que vai dizer: espera aí, esse negócio de arrebatamento realmente aconteceu. Eles podem ter tentado explicar, dizendo que houve um sequestro em massa por alienígenas de OVNIs. Eles podem ter tentado dar alguma explicação. Mas eu encontrei os livros, encontrei uma Bíblia, li onde isso foi profetizado. Agora eu acredito. Bem, eles podem acreditar, mas não fazem parte de uma igreja. E é aí que Jesus disse: aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, durante a tribulação, você ainda pode escapar do inferno, perseverando até o fim, e não aceitando a marca da besta, e não adorando o falso profeta e a besta e tudo isso, você ainda pode ser salvo, mas não nascer de novo, não fazer parte de uma igreja. Então, o que significa ser salvo durante a tribulação? Bem, você é salvo do inferno, e eu vou ler a Escritura para você em apenas um momento, onde fala sobre como aqueles que perseveraram até o fim, eles poderão entrar no reino milenar e povoar a terra como humanos, não como igreja ressuscitada e glorificada. Então, eu já ouvi cristãos dizerem: bem, se o arrebatamento acontecer, eles vão entender tudo e então farão parte da igreja. Bem, não, eles podem entender, mas não serão parte da igreja. E para serem salvos do inferno, eles vão ter que resistir a receber a marca da besta. E eles vão ter que resistir a todas as provações e tribulações que vão acontecer. Então é o seguinte: se você nasceu de novo, vá. Se você não nasceu de novo, nasça de novo. Porque se você não nasceu de novo e o arrebatamento acontecer, isso não é xingamento. Eu só vou dizer: vai ser um inferno na terra, vai ser horrível, vai ser algo que você não quer. Qualquer amigo ou parente seu, até mesmo aqueles de quem você não gosta, o amor de Deus está agindo dentro de você. E isso vai transformar as pessoas em evangelistas se você realmente entender o quão ruim vai ser durante a grande tribulação. Então seguimos para o céu. E, uau, agora, como eu disse, há muita confusão em muitas igrejas sobre o arrebatamento e a segunda vinda. E elas pegam muitas escrituras que se referem à segunda vinda. E então tentam aplicar isso ao arrebatamento, e quando não conseguem, porque não acreditam no arrebatamento, dizem que o arrebatamento é uma doutrina falsa. Mas deixe-me te dar um exemplo. Em Isaías capítulo 26, versículo 19 diz: os teus mortos viverão juntamente com o meu corpo morto, eles viverão, despertarão e cantarão. Vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é como o orvalho das ervas, e a terra lançará fora os mortos. Vem, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te por um momento até que passe a indignação. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar os habitantes da terra por sua iniquidade. A terra também revelará o seu sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Então, como isso se encaixa em tudo isso? Bem, isso vem do Antigo Testamento, é o profeta Isaías. Ele está falando com os judeus e está dizendo a eles: vocês vão ter que aguentar e suportar toda essa indignação, até que toda essa tribulação passe, e então seus corpos mortos serão ressuscitados. Veja, agora, se você entender as Escrituras corretamente, vai perceber que haverá uma ressurreição para os judeus. Mas a ressurreição para os judeus acontece no final da tribulação. E não é qualquer escritura que você encontra no Antigo Testamento sobre a ressurreição dos judeus. E se você tentar aplicar isso à igreja, simplesmente não encaixa. Mas se você conseguir entender as escrituras que falam sobre os judeus e as escrituras que falam sobre a igreja, tudo bem. E separar o arrebatamento da segunda vinda e entender a tribulação e o Apocalipse, além dos livros de Zacarias, Isaías e Ezequiel. Então você vai perceber que tudo se encaixa perfeitamente. Agora, existe muito antissemitismo no mundo e há muitas pessoas que odeiam os judeus. E por causa disso, há muitas igrejas que nem sequer reconhecem que haverá uma ressurreição dos judeus. Agora,
Os judeus vão ser a igreja? Não, eles não vão ser a igreja, nós somos a igreja. A igreja é um grupo separado, é o corpo de Cristo. Há uma janela de tempo de 2 dias ou 2000 anos, começando quando Jesus colocou o seu sangue no propiciatório em Hebreus, até o momento em que ele voltar. A igreja, essa é a era da igreja, essa é a era da graça. Essa é a era em que, se acreditarmos nele, somos salvos, e é a era em que aqueles que creem nele recebem corpos glorificados. Somos arrebatados no arrebatamento, mas quando ele ocorre, esse grupo é selado. E há até um lugar nas Escrituras onde fala sobre como nós somos, os troféus da sua graça por toda a eternidade. Se alguém algum dia disser acusar Deus ou Jesus de não ter graça, ele pode apontar para a igreja e dizer: veja aquele grupo de cabeças duras. Eles se tornaram co-herdeiros com meu filho sem mérito algum. Você fala de graça, mas deixe-me mostrar a minha graça. Eles estavam em pecado, mas ao crerem no meu filho, eu os purifiquei totalmente. E nós nos tornamos o troféu da sua graça. É isso que a igreja se torna, o troféu da sua graça. Quero dizer, mesmo quando o homem foi criado, os anjos olharam e disseram: quem é esse homem para que te lembres dele? Deus sempre teve um lugar especial em seu coração pela humanidade, pela igreja. Ele nos criou a sua imagem e semelhança para que fôssemos sua imagem e semelhança. Isso significa que devemos nos parecer com ele e agir como ele? Ele quer ter comunhão conosco. Uau, rapaz, eu tenho muito mais para te dar do que sei que podemos abordar hoje. Bem, você sabe. 2 Timóteo 4:8. Paulo disse: está reservada para mim uma coroa de justiça. Colossenses 2,18 diz: não deixe ninguém te privar do teu prêmio. Não deixe alguém te enganar para pecar, te tirar da tua recompensa. Não faça isso. 1 Coríntios 3,8 diz: cada um de nós terá a sua própria recompensa. Quero dizer, há muito pelo que esperar. Logo após o arrebatamento, o tribunal de Cristo vai ser divertido. Vai ser como uma cerimônia de premiação. Na faculdade, você se lembra da faculdade, você se lembra do ensino médio, você se lembra da sua aula de ciências. Talvez esse não tenha sido um bom exemplo. Bem, 2 Coríntios, no capítulo 5, fala sobre como nos tornamos a justiça de Deus nele. Deus nos ama. E isso, fazer parte da igreja, é um grupo muito especial, um grupo muito especial. Agora eu sei que levantei uma questão complicada há alguns instantes. Eu vi isso nos rostos de vocês quando falei sobre a ressurreição dos judeus. Mas vamos chegar nisso daqui a pouco. A ceia das bodas do Cordeiro que acontece no céu. É nesse momento que nós, eu acredito, somos reunidos com Jesus e recebemos as vestes de justiça e estamos sendo preparados durante esse tempo sobre como governar e reinar por 1000 anos. Quando voltarmos para a terra, não vamos ficar apenas no céu jogando paciência em algum tipo de Xbox sagrado. De repente, Jesus diz: é hora de ir. E todos montamos nossos cavalos brancos e voltamos à terra. E agora ele vai dizer: ok, governem e reinem por 1000 anos. Ué, como fazemos isso? Sabe, tem que haver um tempo de treinamento. E eu acredito nisso. A Escritura nos diz que durante esses 7 anos no céu, quando recebermos as recompensas e tivermos as bodas do Cordeiro, esse é o momento em que a noiva é preparada, e a Bíblia fala sobre isso em Apocalipse. Nós somos preparados para retornar. Tudo bem, deixe-me te dar alguns fatos interessantes sobre os costumes de casamento judaicos na época de Jesus. Envolvia 3 coisas. A primeira era que havia um dote que era dado à noiva ou à família dela. E a segunda era que, 1 ano depois, o noivo e todos os seus amigos homens apareciam de surpresa, ou de certa forma, esperadamente, na casa da noiva para levá-la para a casa do pai do noivo, onde eles tinham acrescentado um quarto ou um lugar para ele e sua nova esposa. E isso é mais ou menos o que Jesus estava falando em João capítulo 14. Ele disse: eu vou preparar um lugar para vocês, sabe? Se eu for preparar um lugar para vocês, voltarei para buscá-los.
Devemos estar preparados, diz a Bíblia. Sabemos que ele vai voltar e temos uma ideia de quando, mas não o dia exato. Por isso a noiva precisava estar sempre pronta. Quero dizer, toda noite. Quando ela se preparava para dormir, ela se preparava para o noivo aparecer e levá-la embora. Nós precisamos estar prontos. Uau, isso é bom, sabe? Em João capítulo 17, Jesus estava orando ao Pai. E eu chamo João capítulo 17, eu chamo de a verdadeira oração do Senhor. Ele disse: Pai, eu desejo que aqueles que tu me deste estejam comigo, para que onde eu estiver, eles possam ver a minha glória que tu me deste. Pois tu me amaste antes da fundação do mundo. E ele continua e continua nessa oração. Mas ele fala sobre o quanto ele nos ama e quer estar conosco. Você sabe, a Bíblia diz: maridos, amem suas esposas da mesma forma que Cristo amou a igreja. Quero dizer, aí está um exemplo do casamento que ele deseja que aconteça no âmbito espiritual, da mesma forma que os maridos amam suas esposas. Cristo é assim que ele ama a igreja. Agora, no final da tribulação, Jesus retorna com a igreja. Se pudermos colocar o gráfico número 1 de volta na tela, você realmente precisa entender isso profundamente. No arrebatamento da igreja, Jesus vem para buscar os santos. Na segunda vinda, ele volta à terra com os santos. No arrebatamento, nós somos arrebatados para o ar com ele. Na segunda vinda, nós voltamos com ele em cavalos brancos para a terra. Agora, em Mateus 27, 24, 27 está escrito: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Sabe, eu só posso tocar nesse assunto porque levaria 2 sermões inteiros para explicar tudo isso. Mas muitas vezes, quando Jesus está conversando com seus discípulos e está contando o que vai acontecer no fim dos tempos, muitas pessoas usam essas coisas para falar sobre o que vai acontecer antes do arrebatamento. Mas seus discípulos não estavam perguntando a ele o que iria acontecer antes do arrebatamento, porque eles não sabiam sobre o arrebatamento. Eles não conheciam a igreja quando Jesus falava com eles. Não havia um único crente nascido de novo na face da terra. A igreja ainda nem tinha vindo à existência. Ainda. O que eles estavam perguntando para ele era: quando você vai? Como está profetizado em Zacarias, e Ezequiel e Daniel? Quando você vai, se você é realmente o Messias? Quando você vai estabelecer o seu reino? Era isso que eles queriam saber. Quando você vai estabelecer o seu reino? E Jesus fala sobre essas coisas. Haverá guerras e rumores de guerras, haverá isso e aquilo. E ele fala sobre todas essas coisas. E ele diz que o fim ainda não chegou e que quem perseverar até o fim será salvo. Ele está falando com os judeus sobre o que os judeus vão passar e o que vai acontecer. Quando ele estabelece o seu reino, bem, ele estabelece o seu reino no final da tribulação. Quando ele retorna na segunda vinda, quando ele toca o chão, é aí que ele começa a estabelecer o seu reino. Isso não tem absolutamente nada a ver com o arrebatamento da igreja. Agora, é claro, podemos ver um prenúncio de algumas dessas coisas. Podemos ver um aumento de terremotos. Podemos ouvir rumores de guerras. Mas nada parecido com o que eles vão enfrentar. Durante a tribulação, tudo bem. Mateus 24, 29. Imediatamente após a tribulação. Você entendeu isso? Imediatamente após a tribulação, João 24, 29. Daqueles dias o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e então todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará seus anjos com um grande som de trombeta. E eles reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade do céu à outra. É por isso que as pessoas ficam confusas. Ele está falando sobre a segunda vinda aqui, não diz que ele está vindo e vai reunir os escolhidos. Posso te mostrar um ensinamento, como já fizemos antes, com a palavra grega e tudo mais?
Esses são os chamados, está falando sobre a igreja. Então ele vai reunir seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade do céu à outra. Bem, como isso pode acontecer no arrebatamento? Porque estamos aqui, isso tem que ser a segunda vinda, porque estamos lá. Então ele está reunindo seus santos no céu para retornar à terra. Uau! Lembra? Eles são como suportes de livros em uma estante, o arrebatamento e a segunda vinda. Temos a tribulação de 7 anos, imagine 7 livros no meio. Então, temos a tribulação de 7 anos entre os dois suportes de livros. Tudo isso agora é o fim dos tempos, o dia do Senhor. Vou apenas mencionar rapidamente há vários dias do Senhor na Bíblia. Na maioria das vezes, ao falar do dia do Senhor, refere-se a esse dia que ainda virá. Está falando sobre o reinado milenar de 1000 anos de Cristo, quando ele vai governar e reinar com a igreja por 1000 anos. Lembre-se, no Antigo Testamento e no Novo Testamento está escrito que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E então, quando fala sobre o dia do Senhor, está falando sobre o dia dele. Quando ele voltar, ele estabelece o seu reino e ele tem o seu dia e governa e reina nesta terra por esse dia completo, por 1000 anos completos. Mateus 24:37 diz: Mas assim como foram os dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Uau, isso é interessante, isso é interessante. Bem, veja, Zacarias, capítulo 14, versículo 4 diz: Naquele dia ele estará sobre o Monte das Oliveiras. Bem, você sabe, quando Jesus voltar no final da tribulação conosco, o anticristo vai realmente fazer de tudo para destruir tudo o que Deus ama. Ele é um perdedor, mas você sabe, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele os matará com uma espada afiada. Bem, o que é a espada? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tudo o que ele precisa fazer é dizer que você está acabado e pronto. Uau, bem, de novo, Satanás é derrotado pela palavra de Deus. Deixe-me te mostrar uma passagem aqui. Apocalipse 19:11. Agora eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Agora, deixe-me dizer isso no começo do livro do Apocalipse. Há uma porta aberta e eu acredito que isso está nos mostrando meio que um modelo. Há uma porta aberta e João é arrebatado. Há uma porta aberta e João é arrebatado. Agora, no final do Apocalipse, há uma porta aberta e a igreja sai dela. Uau, que coincidência. Ok, não é coincidência. Profético. Agora, eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E aquele que estava assentado sobre ele se chamava Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre sua cabeça havia muitas coroas. Ele tinha um nome escrito que ninguém conhecia, a não ser ele mesmo. Ele usava um manto manchado de sangue. Rapaz, tem uma história sobre isso, sobre como eles colocavam sangue em um chale de oração dos judeus que eram, mas isso é outra história. Não temos tempo. Ele estava vestido com um manto tingido de sangue e seu nome é chamado. Qual é o nome dele? A palavra de Deus. E os exércitos no céu vestidos de linho fino, branco e puro. Agora você vai perceber que a igreja. Anteriormente, se você ler aqui em Apocalipse, nós somos os que estão vestidos de linho fino, somos nós. Uau! E os exércitos no céu, vestidos de linho fino, branco e puro, o seguiam em cavalos brancos. Agora, da sua boca saía uma espada afiada. Veja, o que é a espada? É a palavra dele, é a palavra de Deus. Agora, da sua boca sai uma espada afiada. Com ela ele ferirá as nações, e ele mesmo as governará com vara de ferro. Ele mesmo pisa o lagar do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem em seu manto e em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deixe-me esclarecer uma coisa: não é uma tatuagem.
Posso provar isso pelas Escrituras, mas não temos tempo para discutir agora. Mas um judeu não faria uma tatuagem, tudo bem. Apocalipse 19:19. E eu vi a besta, os reis da terra e seus exércitos reunidos para guerrear contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, os reis da terra não vão apenas se voltar contra ele em seu cavalo branco, eles vão se voltar contra a igreja, nós em nossos cavalos brancos também. Então a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizou sinais na sua presença, por meio dos quais enganou quem recebeu a marca da besta e adorou sua imagem. Agora tem muita coisa acontecendo sobre a marca da besta, tem muitos vídeos no YouTube que você pode assistir. E você sabe, será que um implante é a marca da besta? Agora, ouça, a marca da besta não vai acontecer até a tribulação. Então você pode ter uma marca, tem uma marca ali, você pode ter uma marca. Você pode ter um implante, você pode ter uma vacinação. Mas seja o que for, não estou dizendo que é bom ou ruim, só estou dizendo isso. Não é a marca da besta, porque a marca da besta não será colocada até que o anticristo a imponha durante a tribulação. Tudo bem, vamos ler isso de novo. A besta. Então a besta foi capturada, e com ela o falso profeta que realizou sinais na sua presença, pelos quais enganou aqueles que receberam a marca da besta e os que adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e o restante foi morto com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Quando ele voltar, vai aniquilar completamente o reino do anticristo que ele tentou estabelecer. Apocalipse 21:20, versículo 1. Então eu vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele segurou o dragão. Agora preste atenção nisso. Ele está falando sobre Satanás, o dragão, aquela serpente antiga que é o diabo e Satanás. E o prendeu por 1000 anos. É nesse momento que Satanás é preso por 1000 anos no abismo. Claro, ele é solto no final do milênio, mas não vamos entrar nesse assunto hoje. Mas lembre-se disso. O dragão, a serpente, o diabo e Satanás são todos a mesma coisa. Tudo bem. Agora, ressurreição dos judeus fiéis. Quando Jesus voltar e houver um grande terremoto e ele tocar o chão, está escrito em Daniel, capítulo 12, versículo 1. Naquele tempo, Miguel se levantará, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que existe nação até aquele tempo. E naquele tempo o teu povo será libertado. Todo aquele que for encontrado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra despertarão. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e o desprezo eterno. Este é Daniel profetizando para Israel, ele não está profetizando para a igreja, ele está profetizando para Israel. E mais uma vez, depois que o tempo da grande tribulação terminar, então haverá uma ressurreição dos judeus. Agora, alguém pode dizer, bem, isso significa que eles fazem parte da igreja? Não, 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 volte ao início do que estávamos falando, aqui. A igreja é um grupo selado, essa ressurreição no final da tribulação, aqueles que ressuscitarem ali serão ressuscitados e trazidos de volta à vida em corpos humanos. Tudo bem, agora a igreja estará governando e reinando a partir da Jerusalém celestial, não da nova Jerusalém. Ela não aparece por mais 1000 anos, mas estaremos governando e reinando a partir da Jerusalém celestial. Eu acredito que os judeus justos, estarão governando e reinando a partir da Jerusalém terrena, porque haverá um reino duplo acontecendo aqui e estaremos governando sobre a terra por 1000 anos agora. Quando a igreja, e isso vai além do que eu queria abordar hoje, mas a igreja,
Quando nós governarmos e reinarmos por 1000 anos, estaremos governando e reinando em corpos ressuscitados e glorificados. Esse será como o corpo que Jesus tem, onde podemos aparecer e nos mover na velocidade do pensamento. A gravidade não nos afeta e não precisamos de oxigênio, porque podemos ir para o céu, podemos vir para a terra, podemos ir para onde quisermos. As pessoas que são ressuscitadas em corpos humanos, as pessoas que sobreviveram e perseveraram até o fim durante a tribulação, essas pessoas ainda estão em seus corpos humanos, estando em corpos humanos e não tendo o Espírito Santo vivendo dentro delas. Porque eles não são a igreja, ainda estão sujeitos à lei e à natureza humana. Quero ler algo da Bíblia, a mensagem para vocês, pois explica isso de forma clara. Uma das coisas que vai acontecer é que todas as pessoas, todas as nações da terra, depois que a tribulação acabar, Jesus vai se sentar no trono e vai trazer todas essas pessoas para ele. As nações e os povos serão julgados, e as pessoas serão julgadas. E está escrito em Mateus 25, versículo 31, o Filho do Homem tomará o seu lugar em seu trono glorioso. Então todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará as pessoas. Assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E então, o versículo 41, na nova King James. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, à sua mão esquerda, afastem-se de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, no final da tribulação, é claro, o anticristo e seu exército serão destruídos. Mas então, todas aquelas pessoas que sobreviveram à tribulação, algumas delas sobreviveram porque aceitaram a marca da besta e conseguiram comprar, vender e viver uma boa vida. Algumas pessoas resistiram, algumas se esconderam. A Bíblia ela até fala que os judeus vão ser escondidos em um lugar na Judéia. É realmente uma história interessante sobre tudo isso. Mas todos eles serão trazidos diante de Jesus, e as nações serão julgadas com base em se apoiaram ou não o Messias. E no milênio, haverá algumas nações que não existirão, haverá muitas nações que você talvez não ache que existiriam, mas existirão. A Bíblia até nos diz em Zacarias que a nação do Egito estará no milênio. Vai entender, né? Isso deve significar que durante a tribulação, a nação do Egito decidiu que não iria se voltar contra Israel, que não iria se aliar ao anticristo. Então essa nação continua existindo, e aí cada pessoa individualmente. Você recebeu a marca da besta? Você está do lado esquerdo, você perseverou até o fim e acredita que Jesus era o Messias. Ok, você está à direita e todos aqueles à esquerda, eles são expulsos, os que estão à direita. O que acontece com eles? Eles entram no reino milenar e em seus corpos físicos repovoam a terra. Uau, bem. O resultado é que o reino milenar na terra será habitado por pessoas da tribulação. Santos e judeus justos que acreditaram que Jesus era o Messias, e eles abençoaram os judeus em vez de amaldiçoá-los durante a tribulação. E você precisa saber disso. O arrebatamento e a segunda vinda são dois eventos separados que acontecem com um intervalo de 7 anos. Agora, há algumas pessoas que acreditam que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, e elas tiram isso da Bíblia, falando sobre 1.260 dias, que são 3 anos e meio, mas isso, no contexto, está falando sobre quanto tempo leva até o anticristo decidir se estabelecer. Então haverá 3 anos e meio em que ele estará, por assim dizer, fazendo seus movimentos e convencendo a população e a população. Confie em mim, a população pode ser convencida com bastante facilidade. Porque a maioria das pessoas age com medo, sabe? E eu gostaria de entrar bem fundo nesse assunto agora mesmo, mas eu não quero sair do assunto aqui. Tudo bem, então, Ângela, do departamento de vídeo, ou Alicia, ou o garoto alto ruivo. Vamos colocar o gráfico de novo. Ei, vamos colocar isso aqui, beleza?
Esse gráfico está no final do livro, O Paraíso de Deus, e vai te mostrar e te dar algumas referências bíblicas. Assim você pode visualizar como. Vai chegar um momento em que a igreja será arrebatada e haverá uma tribulação, e então a igreja será trazida de volta. Sua vida eterna já começou, seus melhores dias ainda estão por vir. Não importa o que aconteça na sua vida, o seu futuro é brilhante porque você é a igreja. E haverá um momento em que o Senhor vai apontar para você e dizer: Este é um troféu da minha graça. Uau, ok, vamos colocar o outro gráfico ali por um momento. O arrebatamento e a segunda vinda. O arrebatamento é quando Jesus vem para a sua igreja. Depois temos 7 anos. E a segunda vinda é quando Jesus vem com a sua igreja para derrotar o anticristo e estabelecer o seu reino milenar. Uau, sinto como se eu tivesse acabado de correr uma corrida de revezamento de 1 milha. Então, vamos ficar de pé. Vou pedir aos ministros do altar que venham à frente agora. Pai, em nome de Jesus, nós te damos toda a glória, nós te damos o louvor. Nós te agradecemos, Pai. Eu declaro a bênção sobre estes. Teu povo, consola-os, revela a tua palavra para nós em abundância e profundidade. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém.